irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje a lição da Escola Sabatina, a lição número 4, Unidade por meio da humildade, que é em Cristo em Filipenses e Colossenses. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Vamos orar. Querido Deus, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, Pai. Unidade por meio da humildade. Nós temos que ter a humildade de Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai. A gente ter a humildade de Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai, agora com o estudo da lição. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E o verso para memorizar diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Queridos, a força está na unidade. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Nós falhamos mesmo quando nos esforçamos para manter a unidade. Porém, isso é diferente de tentar enfraquecê-la voluntariamente. Por isso, não é surpreendente que, ao continuar a carta, Paulo tenha exortado os crentes a ser unidos de alma e mente. Então, como que nós temos que ser unidos? Os crentes, os cristãos, têm que ser unidos de alma e mente, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. É isso que Paulo está dizendo. O apóstolo destacou a importância da unidade com base no ensino e no exemplo de Jesus, um tema recorrente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas. A desunião do universo teve início quando o anjo do céu manifestou orgulho e desejo de obter poder. Esse sentimento se espalhou mesmo em um ambiente perfeito, que está lá em Isaías 14:12. Fala de Lúcifer, quando Lúcifer começou a tacar orgulho em seu coração. Ele desuniu, ele ficou desunido com Deus. Quando ele começou a colocar orgulho, querendo ser mais que Deus, que fala lá em Isaías 14, dos versículos 12 a 14. Então nós temos que tomar cuidado. Nós não devemos ser orgulhosos como Lúcifer foi. Temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e ser unidos de alma e mente. É isso que Paulo está dizendo. Não deixar a desunião atingir a igreja. Depois encontrou terreno fértil no Éden, por meio de um descontentamento semelhante com as ordens de Deus e do desejo de alcançar posição mais elevada do que aquela que ele havia determinado. Em Gênesis 3, verso do 1 a 6. Então Lúcifer queria ser mais que Deus. Lúcifer era um dos anjos mais importantes no céu, mas ele queria ser mais. Ele queria tomar o lugar de Deus. Nesta semana, estudaremos a base bíblica para a unidade da igreja, destacando a extraordinária humilhação de Jesus, as lições que podemos aprender ao contemplá-lo e como crescer para nos tornarmos mais semelhante a Ele. Nós vamos aprender isso hoje aqui na lição. A lição de domingo, desunião em Filipos. A pergunta de número 1. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, qual era a solução? Está lá em Filipenses 2, verso do 1 a 3. Vamos ler. Olha aqui, que diz aqui: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda
ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então o que Paulo está dizendo? Que tem que ter o mesmo amor, ter mesmo amor, ter Cristo no coração, ter o mesmo ânimo. É isso que tem que ser a igreja. Ter humildade. É isso que a Paulo está dizendo. Continuando. Foi sem dúvida uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esses problemas: interesse pessoal, Filipenses 2:3, ou ambição egoísta. Traduz uma palavra grega, eritheia, já usada em Filipenses 1:17 para descrever aqueles que desafiavam Paulo em Roma, buscando promover a si mesmo, em vez de defender a causa de Cristo. Esse mesmo termo traduzido como discórdias aparece no contexto das obras da carne, em Gálatas 5:20. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, dentro da igreja não pode ter rivalidades. Tem que ser unidos. Não pode ter discórdias, confusão, ciúmes, inveja. Não pode ter isso dentro da igreja. Porque isso traz coisas ruins dentro da igreja. A igreja tem que ser unida, ter a mente de Cristo. Como Cristo foi aqui nessa terra. O que Cristo fazia? Cristo fazia o bem. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2:3, mas na literatura grega é usada com sentido de arrogância, orgulho, vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Paulo utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Se acontecia naquele tempo de Paulo e hoje, não acontece? Por isso que nós temos que tomar cuidado para não ter inveja um dos outros, não sejamos presunçosos, não provocar uns aos outros e não ter inveja de ninguém. Porque a inveja é coisa da carne. Ser presunçoso é coisa da carne. Temos que tomar cuidado o que a gente faz. Observe as soluções. Aqui, observe as soluções que Paulo apresentou para esses problemas. Primeiro, exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. Segunda solução, consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Terceira, comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica, em Atos 2:42. Como foi essa união? Em Atos 2:42, em comunhão do Espírito, vamos ler: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então a igreja ia assim em comunhão no Espírito Santo. Eles preservaram a doutrina. E na comunhão, eles partiam o pão. Nas orações, eles eram unidos. Nós temos que ser unidos hoje. A igreja tem que ser unida. A igreja de Cristo. É assim que tem que ser, unidos. Quarta solução, afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo, em Mateus 9:36, 20:34 e Marcos 1:41, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Quem que foi o bom samaritano? O bom samaritano viu aquele homem no chão, tudo ensanguentado, que ladrões bateram nele e roubaram tudo dele. Ele cuidou desse homem e levou esse homem para uma hospedaria, deixou esse homem lá, falou assim para o dono da hospedaria: tudo que ele gastar aí eu pagarei depois. E o filho pródigo, aquele filho pródigo, que é o filho mais novo, que pediu a herança para o pai, e o pai deu a herança para ele, e esse filho gastou tudo,
Mas quando ele voltou, o pai dele recebeu ele de volta de todo o coração. Não desprezou seu filho. É assim que nós devemos ser, ter essas características: afeto, comunhão de espírito. Qual mais outra coisa? Consolação de amor, exortação em Cristo. Outra, compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia, ter misericórdia, compaixão. Quando Jesus chegou para aquela mulher, a viúva de Naim, o que ele falou? Mulher, não chores. Jesus teve compaixão dela. E quando Jesus pregou para mais de 5.000 pessoas, e os discípulos iam dispensar as pessoas. Aí Jesus falou assim: não vamos dispensar eles estão com fome. E Jesus fez um milagre ali. Jesus alimentou as pessoas, porque ele teve compaixão daquela multidão. Jesus fez um milagre, multiplicou pães e peixes para aquelas pessoas comerem. Olha a compaixão. Olha como isso nos ajuda quando nós começamos a entender. Sexta, unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que essas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como Cristo pensava? Como era a mente de Cristo? Jesus, ele tinha uma mente boa. A mente dele era de fazer o bem, de fazer a vontade do Pai. Isso que ele tinha na mente. Nós temos que ter a mente de Cristo, ter misericórdia, ter compaixão, ter o amor de Deus em nosso coração, falar de Deus para as pessoas, falar o que Jesus fez para elas na cruz do Calvário, quando Cristo morreu. É isso, é ter amor, é isso, ter compaixão, ajudar as pessoas. Você vê uma irmã passando por necessidade, ajude ela. Ela precisa de alguma coisa, de uma compra, ajude ela, tenha compaixão. Vamos para a parte de segunda-feira, fonte da unidade. Em Filipenses 2, verso 2, Paulo destacou a importância da unidade, transmitindo a mesma ideia de 4 formas diferentes. Além disso, ele enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos, enquanto os líderes religiosos costumavam destacar apenas o comportamento exterior. Aqui Jesus, ele fez o quê? Direcionou sua atenção às intenções e motivações do coração. Por exemplo, o jovem rico declarou ter obedecido à lei de Deus durante toda a sua vida. Porém, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse o dinheiro aos pobres e o seguisse, o apego daquele homem aos bens materiais ficou evidente. Jesus também ensinou que os que contamina vêm do coração ou da mente. Do coração procede o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. A boca fala do que está cheio o coração, em Mateus 12, 34. Temos que tomar cuidado com isso, porque do coração é enganoso o coração do homem. O coração faz o quê? Faz isso daí. É isso que Jesus que contamina, que vem do coração da mente. A mente pensa isso. Tudo isso daí que eu acabei de ler para vocês. Por isso que eu falo, temos que ter a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo. Aqui pergunta número 2. Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade na igreja? Em Filipenses 2, verso 3 e 4. Paulo descreveu um modelo de caráter: agir com humildade, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles, não apenas os nossos. Parece simples de dizer, mas é difícil de viver, não é verdade? Ainda assim, esses princípios são fundamentais para melhorar nossos relacionamentos. Muitas vezes, em conversas, estamos mais preocupados em preparar uma resposta do que em ouvir para entender a outra pessoa. E isso pode gerar conflitos desnecessários que poderiam ser evitados com uma escuta atenta, mesmo que não concordemos, ouvir com empatia e tentar entender o ponto de vista do outro.
É o primeiro passo para construir confiança e uma comunicação saudável. Então, Paulo está falando, temos que aprender a ouvir as outras pessoas, não preparar uma resposta, deixar ela falar primeiro, deixar ouvir o que ela tem para falar. Depois você começa a conversar com ela. É assim que tem que fazer. E assim constrói o que? Uma confiança e uma comunicação saudável. Paulo mencionou a unidade que o Espírito dá, essa unidade traz a paz que une o povo de Deus. Em Efésios 4:3, quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo harmonia. No mesmo capítulo, Paulo destacou a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, em Efésios 4:13. Esses conceitos estão conectados, ter a mesma fé e um entendimento comum das Escrituras que vem do conhecimento de Cristo e de seus ensinos é essencial para manter a unidade. Então nós temos que ter o quê? A mesma fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Para nós conseguirmos manter a unidade, é ter o quê? O conhecimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras e o conhecimento de Cristo e de seus ensinos. Isso é essencial para manter a unidade. Parte de terça-feira. Implante mental ou cirurgia mental. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro humano, conectando mentes a máquinas. Cientistas esperam influenciar os pensamentos por meio da tecnologia, embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios como ajudar no controle da epilepsia, depressão e doença de Parkinson. É fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim. De certa forma, ele já está presente. Nossa mente funciona como um computador, embora muito mais sofisticado. O fluxo constante de informações a que somos expostos programa nossa mente, molda nossos pensamentos e orienta nossas ações. Quando nos deixamos absorver pelas mídias, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. E como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa ou fundida na nossa. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito controle a nossa mente. Em Romanos 8:6, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. É isso, e isso é oposto ao espírito do mundo. Quem está influenciando a nossa forma de pensar e o que estamos deixando entrar em nossa mente? Temos que tomar cuidado que nós deixamos entrar em nossa mente. A mente é facinho você pensar coisa ruim, é facinho você pensar em adultério, em homicídio, é facinho. Por isso que tem que ter a mente do Espírito Santo, a mente. Deixar Deus em nossa mente, o Espírito Santo em nossa mente. Olha que aqui vai falar, podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. Só Deus faz isso. O Espírito Santo precisa fazer o que em nossa mente? Realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito. Em Efésios 6:17, essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito do coração. Hebreus 4:12. Somente com o auxílio do Espírito podemos nos conhecer de verdade, pois o coração é enganoso, isso é verdade, por natureza. A palavra hebraica traduzida como enganoso, akov, descreve um terreno irregular que nos faz tropeçar
por extensão, refere-se a pensamentos, confusões, tortuosos e distorcidos. Precisamos ser transformados pela renovação da mente para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é a perfeita vontade de Deus? É você fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, deixar o Espírito Santo falar. Quando o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos, ele está falando a verdade. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, ter a mente, renovação da mente. É isso que devemos fazer. E saber qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É você fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, orar, falar de Deus para as pessoas. É isso que é fazer a vontade de Deus. Ter uma vida digna com Deus aqui nessa terra. Porque Deus conhece seu coração. Deus sabe, conhece seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando. Parte de quarta-feira, a mente de Cristo. Como que é ter a mente de Cristo? Aqui fala de um lutador, Muhammad. Ali certa vez declarou, eu sou o maior. Em agosto de 1963, 6 meses antes de conquistar o título mundial de boxe peso pesado, o lutador Muhammad ali lançou um álbum chamado I Am the Greatest. I Am the Greatest. Que diz o que? Eu sou o maior. Sem dúvida, ali foi um atleta bastante talentoso, mas sua atitude não deve ser imitada pelos que desejam ter a mente de Cristo. Esse lutador não é o maior. Ele não é o maior. Quem que é o maior aqui? Cristo. Cristo é o maior. Por quê? Jesus, por outro lado, viveu absolutamente sem pecado. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Hebreus 4,15. Jesus, ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. Embora fosse filho, aprendeu que a obediência pelas coisas que sofreu. A submissão de Jesus era o quê? A vontade do Pai. Foi sempre perfeita. Jesus fez a vontade de Deus. Não houve um momento sequer em que ele se recusasse a se submeter. Embora, sem dúvida, isso muitas vezes não tenha sido fácil, porque Jesus vem em forma humana. Jesus, ele sofreu igual nós. Jesus, ele sentia cansaço. Jesus, ele sentia dor, mas ele permaneceu firme, fazendo a vontade de Deus. Ele foi tentado por Satanás no deserto, que está lá em Mateus capítulo 4. Jesus venceu a tentação. E nós também vencemos a tentação se nós permanecermos em Jesus. Se nós sairmos de perto de Jesus, o inimigo vem e nos tenta. E nós caímos, porque nós estamos longe de Deus. Tomem cuidado, fiquem perto de Cristo. Permaneça em Cristo, que você, quando for tentado, você vai vencer, porque você está em Cristo. Pergunta de número 4. Leia Filipenses 2, versos 5 a 8, considerando um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras. O que Paulo nos ensina nesse texto? Quais são as implicações dessas palavras? E, mais importante, como podemos viver na prática o ensino que ele nos apresenta? Jesus, que é Deus, igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo. Então, Cristo veio e se tornou servo. O que é a função do servo? É servir. Jesus veio para servir. Um verso bíblico que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui na Bíblia, que está lá em Mateus. Mateus, capítulo... Eu vou falar o capítulo aqui. Mateus, capítulo... 20, verso 18. Jesus, ele veio para servir. Olha o que diz aqui. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio a essa terra, se tornou servo. Jesus serviu. E a palavra em Filipenses 2,7, doulos, significa servo, escravo. Jesus veio a esta terra e serviu e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus aqui também se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, que exigiu que ele se tornasse maldição por nós. No Evangelho de João, olha o que diz aqui no Evangelho de João, mais um versículo que eu quero compartilhar com vocês. Diz o seguinte, em João 1, verso 17, aquele que é a palavra tornou-se carne. Quem que se tornou-se carne? Jesus, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Então ele se fez carne. Jesus veio fazer aqui, trazendo a palavra de Deus, cheio de graça e verdade. Jesus veio trazer a palavra de Deus, a salvação. Jesus veio trazer isso para nós. Morreu numa cruz, pegou todos os nossos pecados. Mais um verso que eu queria compartilhar com vocês. Em 1 João. Aqui, capítulo 1, verso 2. Olha que diz aqui. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2, verso 2. Então Jesus era apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Jesus ele pegou todos os nossos pecados. Continuando, como compreender o significado dessa oferta é mais importante como ver que esses textos nos ensinam a ter a mesma disposição de nos humilharmos e sacrificarmos pelo bem dos outros. Jesus afirmou, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa mensagem reflete em muitos aspectos a instrução de Paulo. De forma ainda mais contundente, Paulo reforçou que já havia dito, não agir com interesse pessoal ou vaidade. Então agora vamos para a parte de quinta-feira, o mistério da piedade. Um verso bastante conhecido da Bíblia diz, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus de se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Pergunta de número 5. Como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Romanos 8:3, Hebreus 2:14 a 18 e Hebreus 4:15. Como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo em Lucas 1:35, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano, finito, sujeito à morte? Esse é o centro de que Paulo descreveu como mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. No belíssimo hino de Filipenses 2, versículos 6 a 11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. Primeiro, existindo na forma de Deus. Filipenses 2,6. A palavra morpé significa o quê? Forma. Indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. Compare com João 1, verso 1. Segundo, ele se esvaziou em Filipenses 2,7,
O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. Terceiro, ele se humilhou em Filipenses 2:8. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para de total servidão, contrastando completamente com o desejo de Lúcifer. Quarto, até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai no conselho de paz. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto, em Números 21:9 e João 3:14. E assim na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa foi a lição de número 4. Unidos por meio da humildade. Então, aqui nós aprendemos sobre humildade, como Cristo foi aqui nessa terra, como Cristo era humilde. Nós aprendemos isso, que nós colocamos em prática, que sejamos humildes, como Cristo foi aqui. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!